Oi, 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 seja muito bem-vindo ao Dicas da Thay. Aqui eu tiro dúvidas e dou dicas para quem está iniciando ou está querendo fazer suas próprias roupas, mas não sabe muito bem por onde começar. Eu sou a Thay, estilista, professora especialista em modelagem e costura sob medida de roupas femininas. E hoje a nossa dúvida é sobre tirar medidas. Como é que eu começo a tirar minhas medidas? Tem bastante mulheres que têm muito medo de errar nessas medidas, né? E eu até entendo isso, porque realmente, se você começa tirando essas medidas errado, o restante dos processos também sairão errados. Mas tem várias dúvidas sobre isso, de como você tirar a medida do seu corpo e depois passar para uma roupa para você conseguir fazer e você conseguir usar ela e ela sair perfeita. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E o primeiro é por que é importante você tirar suas medidas. Quando a gente está começando, a gente vai precisar tirar, vai errar um pouco no início mesmo, em tirar nossas medidas, porque a gente não sabe muito bem a localização, quais são as medidas que a gente precisa para tirar, para fazer essas roupas, e também a localização exata, aonde a gente precisa colocar essa fita para tirar a medida. Isso é normal, a gente se sente muito inseguro no início também, porque a gente está testando ainda, a gente não sabe muito bem como que é. Conforme a gente vai fazendo, vai tirando as medidas, vamos fazendo nossas roupas e vamos vendo que estão dando certo, a gente consegue ter mais confiança. E aí a gente continua e aí a gente já tem mais certeza das medidas que a gente está tirando, tá? Então, essa insegurança ela é normal no início. Isso vai passando, vai acabando com o tempo, porque a gente está testando e a gente está vendo que o que a gente está fazendo está dando certo, tá? E o porquê que a gente tira as medidas? É importante a gente tirar as medidas para a gente realmente conseguir fazer qualquer roupa, qualquer peça. A gente precisa saber as medidas exatas para a gente conseguir fazer. Então é muito importante tirar. É o início, é o primeiro passo para você conseguir realmente na construção da roupa, o primeiro passo é tirar as medidas para a gente saber qual tamanho que a gente vai estar fazendo. Detalhe, é importante a gente conseguir tirar as medidas sozinha. Eu sempre indico para as minhas alunas, para quem está começando, não vá pedir para alguém tirar suas medidas. O porquê disso? Porque quando a gente pede para alguém tirar, essa pessoa ela não sabe muito bem também a como tirar as medidas. Então, com certeza, vai ter alguns errinhos que vão estar acontecendo. Então, é melhor que você já aprenda a tirar as medidas sozinha. Eu, por exemplo, antigamente eu pedia para a minha família, para as minhas irmãs tirarem minhas medidas. Mas, conforme o tempo foi passando e eu fui aprendendo a tirar minhas medidas, hoje eu prefiro que eu tire. Por quê? Se alguém tira para mim, eu fico um pouco insegura, achando que a pessoa não está tirando certo. Então hoje eu até prefiro que eu mesma tire minhas medidas, não preciso pedir para ninguém, sou independente nisso. Então é importante que você também adquira essa independência, que você consiga tirar as suas medidas a qualquer momento que você precise de alguma medida e que você consiga fazer certo. Claro que no início é um pouco mais difícil, mas conforme o tempo for passando e você for treinando, você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, tá? Então é melhor que você tire suas medidas sozinha, porque assim você não vai precisar de ninguém, não vai ficar pedindo toda hora para alguém tirar suas medidas, tá bom? E aí, agora que são elas. Depois que eu tirar as minhas medidas, o que eu faço com elas? Então a gente vai falar sobre esse processo de como é que faz, depois que você tirou suas medidas, para você conseguir chegar realmente a fazer sua roupa. Então, o primeiro ponto é, depois que você tirar, você precisa colocar isso num papel. Você precisa deixar anotado. Você não precisa estar tirando a todo momento que você for fazer alguma peça de roupa. Você pode estar medindo, marcando todos os pontos em que são necessários para você fazer a peça que você vai fazer. Então você precisa tirar essas medidas e aí você deixa tudo anotadinho, ou você pode também estar fazendo do corpo inteiro, e aí quando você precisar de alguma dessas medidas, você pega nesse papel que você anotou. E se você não sabe a localização, o posicionamento que você precisa
ter com a fita métrica para conseguir tirar suas medidas corretamente, eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente, com um passo a passo mesmo, de como você tirar as suas medidas e todas as localizações, como é que você tem que fazer, tá? Então, se você quiser, você pode estar assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu não vou mostrar, tá? Mas tem esse vídeo onde você consegue estar visualizando o passo a passo, as localizações, os macetes para você conseguir realizar essa medição sozinha e tranquilamente. Depois que a gente coloca no papel essas medidas, a gente vai para o passo de riscar uma modelagem. Então, o processo de tirar as medidas, depois de tirar as medidas, a gente vai para o processo de modelagem, que é onde vai acontecer toda essa transformação, de tirar as suas medidas e colocar no papel para depois ir para a roupa. Então, esse passo da modelagem é o que mais pega para quem está iniciando. Muitas alunas têm muito receio com a modelagem e eu vou explicar aqui mais ou menos como é a construção dessa modelagem. A gente tirou as medidas, colocou no papel e agora a gente vai para o processo de modelar. A modelagem, ela nada mais é do que você conseguir fazer a construção do seu corpo em medidas num papel. Você transfere ele para um papel e nesse papel você vai fazer a construção, né, do seu corpo para depois você conseguir transferir essa construção para uma peça que você deseja. Então a gente vai fazer meio que um esqueleto. A modelagem ela é um esqueleto, que aí depois a gente consegue fazer com esse esqueleto qualquer peça que a gente deseja. Mas dentro desta modelagem tem vários passos que você precisa passar para você conseguir realmente cortar esse tecido e depois ter essa peça pronta. A modelagem ela é um passo a passo. Não sai nada da cabeça, né? Tipo, todo mundo pensa que, como é que faz modelagem? A modelagem, ela é um passo a passo, é uma receita de bolo. Você vai se guiando por uma receita no início e depois você consegue até fazer sozinha, sem precisar ter um passo a passo. Mas no início a gente segue um passo a passo para a construção dessa modelagem. Então o que a gente faz? A primeira coisa a gente tira as medidas. Depois que a gente tira as medidas do corpo, as medidas que são necessárias para poder fazer esse molde, a gente vai para o traçado. O traçado é esse daqui. Esse daqui é um traçado de uma costas. Ele tem todas as medidas do corpo, a parte das costas, então ela é essa parte aqui de trás, tá? Uma parte só, não faço duplo, por quê? Porque o nosso corpo de um lado e de outro, dos dois lados são iguais, então eu faço só uma partezinha. E aí depois eu consigo fazer a outra parte aqui do lado, só dobrando, né, copiando essa parte aqui. Então, esse daqui, olha, é um traçado de um molde. Então eu peguei todas as medidas que eu tenho no corpo, para fazer essa parte de cima, né, das costas, e eu fui transferindo para esse molde e fazendo ele como o corpinho, né? Então é o traçado. Enquanto ele está sendo feito, a gente está fazendo o traçado. Depois dele pronto, dessa forma aqui, que ele está todo certinho, todo inteiro, completo, a gente chama ele de diagrama, que é o quê? Ele não é uma modelagem ainda, ele é só um diagrama, que é o quê? A gente transferiu todas as nossas medidas para esse papel. Depois que esse diagrama está pronto, a gente vai testar para ver se essas medidas que a gente fez, que a gente pegou, estão dando certas. Por quê? Porque esse traçado, ele está planificado, está num papel. E o nosso corpo, ele não é reto, não é um espelho, não é uma folha, né? A gente tem volume no nosso corpo. Então, é importante que a gente consiga ver esses volumes. E dependendo, ele vai ter alguns ajustes para ser feito. E esses ajustes, aonde é que a gente sabe? Qual é o passo que a gente consegue descobrir quais são os defeitinhos deste diagrama? Então, eu faço sempre um rascunho. Eu pego um TNT, olha, essa daqui é o meu. Eu pego um TNT e monto, copio ela e coloco margem de costura e eu monto aqui e depois eu provo para ver se ela tá toda certinha.
E aí, se ela tiver faltando tecido ou sobrando, eu vou fazendo todos esses ajustes naquele diagrama. Então, para ela deixar toda certinha. Então, eu ajusto tudo bonitinho aqui, coloco no corpo, aí eu vejo. Se tiver com aqui sobrando, eu vou ajustando. Então, eu vou fazendo toda esses ajustes aqui em cima, tá? E aí, depois que eu faço esses ajustes, eu venho de novo para o diagrama. Aí, por exemplo, eu tenho... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui na minha cava, ficou sobrando um pouco de tecido. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa sobra de tecido e vou medir. Ou colocar um alfinete e vou medir aqui o quanto de sobra que tem. Por exemplo, aqui vai ter... Aqui, deixa eu mostrar aqui. Se aqui eu posso estar colocando 2 centímetros, né? 1 centímetro aqui e outro centímetro aqui. Tem 2 centímetros. E isso daqui é na localização da cava. Então, o que eu vou fazer? No molde, aqui na cava, eu vou pegar a mesma região e vou fazer a alteração para tirar essa folga, né? Essa folguinha. Então, eu vou fazendo tudo isso neste diagrama, ajustando ele para ele ficar realmente exato como no corpo. Então, esse rascunho aqui, ele ajuda para que a gente consiga deixar o nosso molde, né, futuramente, tudo certinho, tá? Então, depois que a gente viu que essa daqui que a gente está fazendo é uma base também, né? Que é o quê? Todas as peças, depois que ela sai toda certinha, a gente ajustou, tudo bonitinho, a gente fez todos os ajustes para ela ficar toda bonitinha, essa daqui será a nossa base. E essa base, quando ela está toda corretinha, toda corrigida, ela tem as medidas exatas do nosso corpo. Então, a gente vai conseguir fazer qualquer tipo de blusa, de calça, de peça que a gente imaginar com essa base que já foi toda ajustada. Por isso que a gente sempre fala, quem trabalha com modelagem, se a sua base está boa. Por quê? Porque você já testou tudo para depois ela ter essa base pronta. Depois que você ajustou tudo e essa base ficou boa, você não vai mais fazer esse passo a passo aqui. Você não vai precisar nunca mais fazer esse passo a passo aqui. Você só vai precisar fazer esse passo a passo se você quiser que a peça ela seja de malha, por exemplo, ou ela seja um tecido que é muito grosso, ou que ela não estica, você sempre vai usar essa mesma base. Você só vai usar uma base diferente quando for um tecido que é muito diferente, mas não é um pouquinho, o tecido tem que ser muito diferente para você ter que mudar de base. Agora, se você sempre for usar os tecidos bem parecidos, você nunca mais vai precisar fazer outra base. Então, o importante é, depois que você ajustou, você vai copiar ele, já todo ajustado, e você vai fazer uma base e você vai deixar ela pronta, como um esqueleto, como onde você sempre vai copiar, tá? Então, você sempre vai deixar um desse, que já está todo ajustado, todo pronto, todo arrumadinho para você, que vai ser a sua base. E toda vez que você for fazer qualquer modelo, você vai usar essa base que já estava pronta, para você vai copiar ela em outro papel e aí você vai fazer os ajustes para você conseguir pegar aquele modelo que você deseja. Aí sim, quando você tem essa base pronta, aí você começa a fazer essas alterações para ter essa peça, né? Esse produto, essa roupa que você imaginou. E isso vem de manga, de blusa, de calça, de short, até biquínis e roupa íntima, você também faz com essas bases, porque se sua base está boa, a probabilidade de que as suas peças, depois de você montar sobre essa base, elas vão também estar boas, porque você já pegou uma base que estava dando certo no seu corpo, você já testou isso, tá? Então é assim que funciona esse passo a passo. Você tira as suas medidas, depois das medidas você transfere para um papel, essas medidas, onde você sempre vai estar usando essas medidas para você conseguir fazer qualquer peça. Depois que você passa nesse papel, essas medidas, você vai transferir para o risco, que é o quê? Você riscar mesmo. Você vai fazer a parte do ombro, a parte do decote, a parte do busto,
todas as localizações do corpo. Por quê? Porque primeiro a gente já tirou das medidas e a gente está transferindo para o papel, para você conseguir fazer esse risco que se chama o traçado. Então a gente está traçando esse diagrama, esse molde, tá bom? Depois disso, a gente vai ter, depois de você ter feito ele todo bonitinho, você vai ter o seu diagrama, que é um diagrama onde você vai copiar para você fazer o seu teste, né, para ver se ele está certinho. E aí, depois que você faz o teste, você vai ajustar esse teste para ver aonde está faltando ou está sobrando e você faz esses ajustes nesse primeiro diagrama. Depois que esses ajustes foram feitos nesse primeiro diagrama, e aí você já tem ela toda certinha, toda correta, aí sim ela se chama uma base, tá? Aí quando ela estiver na base, você já estiver nesse passo de ter feito todos os ajustes, você monta uma outra peça de novo para ver se tudo está tudo certinho. Depois que deu tudo certinho, essa vai ser sua base para você fazer qualquer outra peça, tá? E essas medidas, você pode estar usando as suas medidas do seu corpo, ou você pode estar usando também uma tabela de medidas como essas industriais, que é assim que funciona quando você não está fazendo para você sob medida, quando você está fazendo para outros públicos, né? Você está fazendo para venda, ou você trabalha numa empresa, é assim que você faz seguindo uma tabela. E meninas, tem vários jeitos de você chegar nesse molde, tá? Então, você pode estar falando, mas eu já fiz de um jeito, agora está falando diferente. São vários os jeitos que você pode, metodologias que você pode estar aprendendo para você fazer essa mesma base, para dar esse mesmo resultado. Então, você tem que escolher o que é melhor para você, porque assim, você vai encontrar vários jeitos, várias formas de se fazer, e você pode estar chegando, todas essas formas vão chegar no mesmo resultado. Então você escolhe você vê qual que é o que você mais se encaixa para você conseguir fazer este passo a passo, tá? E existem alguns tipos de modelagem, que é a modelagem industrial que eu acabei de falar, que é quando você segue por uma tabela de medidas. Então, você vai fazer seguindo o PMG 40, 30, 38, 40, 42, 44. Então, você sempre vai estar fazendo com uma tabela guiando. Por quê? Porque esse corpo ele é para caber em o máximo de corpos possíveis. Quando você faz pela tabela industrial, você está tentando colocar vários grupos, o máximo de pessoas, você tentando vender essa peça, fazendo essa modelagem para o máximo de corpos possíveis para aquele tamanho. Então, você vai sempre estar fazendo em grande escala, para outras pessoas, tá? Então, aí por isso que, qual tamanho você usa? Tamanho 38. Qual tamanho você usa? Tamanho 40. E aí já está seguindo por essas tabelas industriais, que aí consegue agrupar o máximo de pessoas possíveis para aquele tamanho. E aí temos também a modelagem sob medida. A modelagem sob medida é quando você realmente tira suas medidas, ou tira a medida de alguma cliente, de alguma pessoa, e você vai fazer uma peça, uma roupa, com as medidas daquela pessoa especificamente. Tem a sensação de que a peça ela foi feita realmente para aquela pessoa, fica perfeito no corpo. E isso é porque é sob medida, foi feito exatamente para aquela... as medidas foram feitas exatamente, a peça toda foi construída exatamente para aquela pessoa com as medidas dela mesma. Por isso que dá super certo e fica muito bonito, realmente feito para aquela pessoa. E nós temos também a moulage, que é o quê? Você pega um corpo como um busto, normalmente você faz num busto, onde tem as medidas específicas para quem vai, para algum tipo de corpo, e aí você começa a fazer em cima dele. Você pega um pedaço de tecido e você começa a fazer o modelo desejado em cima deste busto, porque aí você já consegue fazer ele tridimensional. Então você já consegue fazer o caimento, qual tecido é o melhor, se for drapeado. Então essa forma de também fazer modelagem é uma forma que deixa o produto muito bonito, porque é feito em cima de um busto 3D, em cima de um corpo já. Então, o erro ele é muito minimizado e sai exatamente do jeito que você está desejando, né? Quem o modelista que está fazendo. Por isso que se chama o moulage. E você precisa ter um pouco mais de conhecimento,
para conseguir fazer, porque não é tão fácil como se imagina, como jogar aqui um tecido e fazer aqui todo o processo. Não é bem assim que funciona, então você precisa ter uma base. Temos também a modelagem digital, que nada mais é do que você fazer todos os moldes, deixar tudo organizado melhor dentro de um aplicativo, de um computador, onde você consegue fazer o traçado e deixar lá tudo pronto. Então, são esses 4 tipos, são esses os 4 mais famosos jeitos de fazer a modelagem. A modelagem industrial e a modelagem sob medida são modelagens onde você tem que fazer traçado em cima de um papel. A moulage é em cima do busto, enquanto que a modelagem digital é feita no computador. As duas últimas, modelagem digital e a moulage, você precisa já ter um conhecimento básico sobre modelagem. Então você precisa já ter aprendido a fazer a modelagem industrial e a modelagem sob medida para conseguir fazer essas outras áreas, porque senão você não vai conseguir... são níveis mais avançados da modelagem. Então é importante que você já tenha uma base, um conhecimento anterior para você desenvolver esses dois jeitos, né? Que é a moulage e a modelagem digital. E você me fala, qual delas é a melhor para fazer roupas, né? Depende do que você quer, de qual é o caminho que você quer seguir. A modelagem industrial, como eu falei aqui, ela é para você vender mesmo, para você conseguir fazer com que essas medidas ela caiba no máximo de corpos possíveis daquele tamanho. Agora, a modelagem sob medida, ela é feita realmente exclusiva, para um corpo só. Então, cada corpo, ele é diferente. Então, a modelagem sob medida, ela é um produto mais caro, mais exclusivo mesmo. Enquanto que a moulage, ela é ainda mais cara, ainda mais exclusiva, porque você está fazendo em cima de um busto, em cima de algo já 3D, né? Às vezes também dá para você fazer até no corpo da pessoa que vai vestir, mas normalmente é feito em bustos, porque você consegue alfinetar melhor, né? Então, depende muito do que você quer fazer. Enquanto que a modelagem digital, ela é uma modelagem onde você consegue fazer toda a modelagem lá, mas o mais legal desse modelagem digital é que mesmo que você faça moulage, mesmo que você faça modelagem industrial ou modelagem sob medida, você pode estar guardando todas essas modelagens online, digitar tudo, digitalizar tudo e colocar tudo isso dentro de arquivos. Então, para organização, é uma forma muito fácil, muito tranquila, muito economiza tempo, dinheiro e espaço mesmo para você conseguir, se você conseguir guardar no digital. Porque aí você só precisa guardar lá, salvar, e aí quando você quiser esse modelo, você só pedir para imprimir, que sai esse molde pronto. Mas o processo de adicionar ele lá dentro tem que ser feito pela moulage, pela modelagem industrial ou pela modelagem sob medida, que é no papel. Então, depende muito do que você vai querer fazer, para você escolher qual é o jeito, qual é a forma que você vai fazer essa modelagem. Depende do final, do qual é a finalidade que você vai tá fazendo isso, tá? E qual é a modelagem que eu indico para você conseguir fazer suas próprias roupas? Eu sempre indico a fazer com a modelagem sob medida, tá? Eu acho que a modelagem sob medida, eu sou apaixonada. É o caminho que eu escolhi trilhar, porque eu realmente acho que cada corpo ele tem que ser feito e desenvolvido para cada corpo. Então a roupa ela tem que ser feita para aquele corpo. Adquirindo esse conhecimento, você consegue também transferir isso para outras áreas. Então você consegue, com a modelagem sob medida, você consegue também aprender e desenvolver a modelagem industrial, a moulagem e a digital. Então, nada melhor do que você começar a aprender a fazer suas próprias roupas com a modelagem sob medida, porque com ela você vai adquirir esse conhecimento com mais facilidade, com mais rapidez, porque é para você, e aí você consegue depois transferir esse conhecimento e fazer as outras formas de modelagem. E uma dica super importante que eu dou é que você não comece errado. Não tente já começar copiando, pegando moldes prontos. O porquê disso? Porque a modelagem pronta é alguém que está fazendo e você só está copiando.
e você não está aprendendo nada com isso, sinceramente, porque você só está copiando e colando, copiando e colando, e você nunca vai conseguir desenvolver esse conhecimento de conseguir realmente ser independente e fazer o modelo que você deseja. Por quê? Quando você inicia copiando, né, fazendo moldes prontos, você vai se acostumar com esse jeito mais fácil de conseguir fazer suas roupas. Então você não vai se dedicar futuramente a fazer. Por quê? Porque realmente o mini sucesso é o que prejudica o seu super sucesso. Então se você já conseguir realizar o seu sonho de fazer suas roupas com os moldes prontos, provavelmente você vai sentir muita dificuldade a começar a modelar depois, futuramente. Porque você já começou, você já se viciou, já se acostumou a fazer suas roupas com moldes de outras pessoas, comprando moldes, adquirindo de revistas. Então é importante que nesse início você já comece a modelar, aprenda a modelar. É um pouco mais difícil no início, mas realmente não é só o start mesmo de aprender. Porque depois que você começa a aprender, a desenvolver, você vai conseguir fazer inúmeros moldes, inúmeros peças que você sempre desejou. Você vai bater o olho, vai ver, essa peça eu acho que é assim, assim, assado, e aí você já vai conseguir pensar na sua mente como é que você vai conseguir projetar essa roupa no real, né? Você conseguir desenvolver essa peça. Então, no início, você vai se sentir um pouco desconfortável de aprender a modelar. Você sabe que tem outros meios mais fáceis de se fazer suas próprias roupas. Porém, a longo prazo, é muito melhor você aprender do zero a modelar, porque aí você vai ficar independente, você vai estar aprendendo tudo que é necessário para você fazer qualquer tipo de roupa. Então você não vai ficar dependendo de outras pessoas, não vai ficar dependendo de moldes prontos, porque realmente é muito triste você já saber costurar, você já saber fazer suas próprias roupas, mas você ainda tem esse sentimento, essa insegurança. É muito difícil para você desenvolver as suas roupas porque você não sabe modelar, você tem que ficar dependendo de outras pessoas. E por que é importante aprender a modelar então para fazer suas próprias roupas? Como eu falei aqui, se você começar a aprender a modelar para fazer suas próprias roupas, você vai ter um incentivo maior de aprender também a modelar. Quando você começa a aprender a modelar para fazer com tabela de medidas, você não está pensando em você, você está pensando em outras pessoas. Então, você está pensando em algo imaginário. E é muito mais fácil, é muito melhor você aprender com você, com o seu corpo. Você a sentir com você como é que o seu corpo ele funciona, quais são os volumes, como isso vai ser desenvolvido e você perceber que depois no final esse resultado é você mesma que vai usar. Então é um incentivo muito maior você aprender a modelar por você mesmo, com você, né, sob medida para o seu corpo. Porque assim você vai conseguir fazer, você além de estar aprendendo a fazer para você, você também vai conseguir fazer, porque é muito mais fácil, modelar industrial. Então, com essa modelagem sob medida, você vai estar começando a aprender a fazer para você e além disso, você vai também conseguir fazer para outras pessoas, tá? Então é por isso que eu indico que você sempre comece a fazer modelagem sob medida, porque assim você vai estar aprendendo a fazer os outros tipos de modelagem também. E além disso, você vai ter duas vantagens. Você vai estar conseguindo fazer sob medida, que é para você ou para qualquer outro corpo, né? Que você, se quiser fazer com um ateliê futuramente, você também vai estar conseguindo fazer com essas técnicas de sob medida. E você também vai estar conseguindo fazer industrial. Então, se você quer fazer peças para venda depois, futuramente, você vai fazer no PMG e você já aprendeu como é feito a sob medida. Então, é muito mais fácil para você conseguir fazer a industrial. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês, com esse vídeo, vocês consigam ter mais clareza de como é que funciona esse passo a passo de gerar a medida até você conseguir fazer sua roupa, tá? Essa parte, ela é muito gostosa, é um pouco trabalhosa, vocês perceberam que tem vários passos a passos que você precisa fazer até chegar na sua roupa, mas é um momento muito divertido, onde você vai realmente descobrir todo o que você precisa fazer para você conseguir fazer essa roupa. E é um momento onde você vai ter a criação e imaginação
é infinita. É um lugar onde realmente você consegue testar, treinar, errar, acertar, e isso vai fazer com que você esteja se desenvolvendo e conseguindo realizar o seu sonho de fazer suas próprias roupas. E se você ainda tem alguma dúvida sobre modelagem, sobre como começar a fazer e tirar as suas medidas, você pode estar me mandando uma mensagem que eu vou estar respondendo com o maior prazer sobre as suas dúvidas para você realmente começar a fazer suas próprias roupas. Até a próxima!